Bem, vamos agora aplicar essa nossa lei de Gauss para definir o campo elétrico produzido por esferas. Voltando aqui ao caso das esferas concêntricas, aquele experimento realizado pelo Faraday. A gente pode avaliar o fluxo elétrico em todas as esferas que têm um raio R, desde que esse R seja de A até B, sendo que ele é menor do que B. Isso por quê? Porque dessa forma, pela definição mesmo que foi feita, eu sei que o fluxo que vai atravessar essa minha superfície vai ser igual à minha carga contida dentro dele, ou seja, o meu fluxo vai ser mais que. Pela lei de Gauss, eu sei que eu vou ter essa integral de superfície da densidade de fluxo vezes a minha incremento de área vetorial, que vai dar essa minha carga Q que está contida na minha superfície. Nós precisamos agora determinar, então, quem que é essa minha densidade de fluxo na direção da minha superfície e também o meu incremento de área. Por questão de simetria, a nossa superfície considerada para aplicar a lei de Gauss, ou seja, a nossa superfície gaussiana, ela também vai ser a esfera de raio R que a gente definiu aqui nesse instante anterior, ou seja, ela vai ter essas restrições, que ela vai ser de A até B, sendo que ela tem que ser menor do que B, para não incluir essa minha carga na minha esfera externa. As linhas de fluxo, conforme a gente tinha definido na última aula, elas partem de cargas positivas e vão até as cargas negativas. Por isso, aplicando essa definição aqui nas minhas esferas, eu consigo ver que, partindo aqui de uma carga dentro dessa aqui, que é positiva, ela vai ir de forma retinha aqui para a minha carga aqui fora, que é negativa, essa minha esfera externa. Então, eu consigo ver que esse meu fluxo que está dentro da minha esfera, ele está se espalhando de forma radial. E quando eu considero a área para eu ter a minha densidade, eu vejo que então que essa minha densidade está nessa mesma direção. Eu posso dizer então que a minha densidade de fluxo elétrico nessa superfície, ela vai ser aqui um determinado módulo, que eu não sei, mas que ele vai estar inteiramente na direção radial, ou seja, que eu estou considerando coordenadas esféricas. Lembrando que isso aqui, apesar de estar representado em 2 dimensões, isso aqui é em 3 dimensões, são esferas, são só cascas esféricas, mas são esferas tridimensionais. No caso do meu ΔS, o vetor normal é este incremento, ou seja, eu tenho aqui essa minha áreazinha aqui. O vetor que é normal nessa minha área é também o meu A de R, é também meu vetor radial. Já o módulo desse meu ΔS ele é definido pelo incremento da minha área segundo as coordenadas esféricas. Desculpa aqui que foi um erro de digitação. As coordenadas esféricas. Que eu sei que meu incremento vai ser definido pelo meu dφ e meu dθ, que são minhas variáveis dentro do sistema das minhas coordenadas esféricas. Representando aqui, uma casca esférica, esse aqui é meu incremento de área na direção normal e também o meu vetor de densidade de fluxo na direção normal também. Quem que vai ser os elementos que vão fazer o meu ds? É o meu dθ, meu pequeno incremento em θ, considerando um raio R, e um pequeno incremento em φ. Um pequeno incremento em θ, como a gente definiu quando estava vendo sobre coordenadas esféricas, eu sei que ele é R dθ. Já um pequeno incremento em φ, ele é R seno de θ dφ. Então, se esse meu incremento de área é o produto entre esses 2 incrementos na direção radial, eu tenho que esse incremento ele é dado por R ao quadrado seno de θ dθ dφ na direção de R. Retornando agora à minha lei de Gauss, eu substituindo os valores que eu defini para o meu densidade de fluxo e para o meu incremento de área, eu tenho que a minha integral de superfície vai ser o produto escalar entre elas. Só que eu tenho o produto escalar de AR com AR.
seja, são dois vetores escalares, são dois vetores coincidentes. O produto escalar entre eles vai ser igual a 1, porque o ângulo entre eles é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, ó, eu consigo simplesmente fazer a multiplicação aqui. Eu sei que isso aqui então vai ser a minha integral de linha de dr vezes r ao quadrado, seno de θ, dθ, dφ. E tudo isso vai ser igual à minha carga contida dentro da minha esfera, que é mais Q. Para eu considerar a área total da minha esfera, toda essa minha casca esférica aqui, nesse caso aqui, ó, só estou vendo um dos quadrantes dela. Eu vou percorrer ela de cima a baixo e em toda a circunferência também. Ou seja, aqui, de cima a baixo, todo esse desenho, eu vou ter que integrar meu θ de 0, que é esse pontinho aqui, até π, que é esse pontinho aqui embaixo. Depois, eu vou também ter que integrar meu φ de 0 a 2π, em que ele mede 0 aqui, faz todo o percurso e aqui ele encerra com 2π. E dessa forma eu percorro toda a minha casca esférica. O raio, então essa aqui vai ser a minha integral de superfície. Vou integrar de θ de 0 a π e φ de 0 a 2π. O meu raio R é uma constante do ponto de vista da minha integração. Esse meu raio R aqui. Ou seja, ele pode ser tirado dessas minhas duas integrações. Ele não varia em relação a nenhuma dessas variáveis. E meu dr, ele também vai ser considerado constante por causa da simetria que eu escolhi para minha superfície gaussiana. Em que, se eu olhar, voltando aqui só um pouquinho, se eu olhar essas minhas linhas de fluxo, elas vão estar igualmente distribuídas ao longo dessas minhas esferas. Então, o meu dr, ele vai ser constante, ele vai sempre estar, a minha densidade, minhas áreas sempre vão estar passando a mesma quantidade de linhas de fluxo. Esse meu dr vai ser constante. Então, ele também será retirado da minha integração. Então, vai restar aqui, ó, dentro da minha integração, somente o meu seno de θ, dθ, dφ. Integral de 0 a π e de 0 a 2π. Que a gente vai ver aqui, ó, vai resultar na minha área da minha esfera. Integrando aqui, ó, seno de θ, dθ. É menos cosseno de θ, variando de 0 a π. Meu r ao quadrado, eu já passei ele dividindo a minha carga, deixando meu dr já isoladinho desse lado. Continuando, ó, substituindo menos cosseno de θ de 0 até π a 2. Integrando agora dφ de 0 a 2π, é simplesmente 2π. Multiplicando, eu tenho então que fica dr vezes 4π igual a q dividido por r ao quadrado. Então, ó, eu tenho que meu dr ele vai ser uma constante de valor q dividido por 4πr ao quadrado. Ou seja, ele vai ser a carga minha que está contida dentro da minha superfície dividido pela área da minha superfície gaussiana que eu coloquei aqui, ou seja, que foi a minha esfera, 4πr ao quadrado. Portanto, eu tenho que se minha densidade de fluxo que está passando por essa minha superfície é dada por Q dividido por 4πr ao quadrado na direção radial. Lembrando que a gente está trabalhando com esse raio variando de A até imediatamente antes aqui de B. E lembrando que a minha densidade de fluxo é a minha permissividade vezes o meu campo elétrico. Esse aqui eu estou trabalhando com o vácuo, não é um material isolante. Ele tem essa relação com o meu campo elétrico. Eu consigo dizer que meu campo elétrico de uma esfera, entre essas duas esferas aqui, caso esse material aqui seja um vácuo, vai ser Q dividido por 4π 0 r ao quadrado, que vai se assemelhar aqui muito com o campo elétrico de uma carga pontual. Para o caso, aqui, a gente pode ver que essa aqui realmente a mesma equação para a minha carga do ponto de vista minha carga pontual. Ela vai variar de forma
decrescente com o quadrado, inversamente proporcional com o quadrado da minha distância e vai se espalhar de forma radial. No caso que meu R é menor do que A, ou seja, nesse pontinho aqui, eu vejo que a minha carga total envolvida ela é zero. E, portanto, também vai ser zero meu fluxo e meu campo elétrico. Então, aqui não tem fluxo. Isso aqui é zero. E no caso que meu R é maior ou igual a B, ou seja, nessa extremidade externa, em que eu já estou incluindo meu menos Q, também vai ser zero. Por quê? A soma das duas cargas mais Q menos Q é zero. E esse fluxo elétrico e o campo elétrico nessa parte externa e na superfície dessa minha carga aqui, ó, isso é tudo zero. E um ponto interessante que a gente pode ver aqui, ó, se eu remover essa minha carga, essa minha esfera externa, então vou ter aqui somente a minha esfera interna. Essa minha equação que eu defini para menor do que B, ela vai ser válida para todos os valores maiores do que A. Ela vai seguir essa equação decrescente até um menos infinito. Mas aqui, o valor máximo da minha carga, do meu campo elétrico vai ocorrer aqui na minha superfície, que meu R vai ser igual a A, no valor interno vai continuar sendo zero. Ou seja, se eu considerar aqui é uma carga como se fosse mesmo uma carga pontual, só que ela tem uma dimensão de um raio R que só a partir dali que começará a ter campo elétrico. Eu espero que essas aulas tenham sido proveitosas. Nessa semana não será oferecida nenhum questionário para a gente preencher por questão da semana de provas. Espero que os senhores tenham conseguido fazer bem a prova que foi proposta. E pelo calendário acadêmico, pelas instruções da Pró-Reitoria, nessa sexta-feira a gente vai fazer uma pequena atividade, uma pequena listinha de exercício extra para complementar aqueles 10 pontos que estão faltando do nosso plano de ensino para a questão da nota fechada da primeira viagem. São 10 pontos de lista de exercício. Vai ser uma pequena listinha, muito provavelmente relacionada à aula de hoje. Vai ser uma questão de preenchimento mesmo. Vai ser um gabarito facilitado, muito semelhante ao que foi das outras aulas, mas vai ser exclusivamente no dia 17 por orientação da Pró-Reitoria. Mas é algo simplesmente para os senhores fazerem no dia. Não vai ser necessariamente corrigido, vai ser para o aprofundamento de conhecimento dos senhores, vai valer nota, mas vai ser uma nota de participação, 10 pontos para quem fizer, ok? Então, qualquer detalhe eu entro em contato a mais durante a semana e espero que os senhores tenham aproveitado.